Boa tarde, nono ano. Vamos à nossa segunda aula de biologia, tá? Depois a gente vai para a aula de física. E a aula de hoje é continuando a aula passada que falamos sobre os carboidratos, tá? Então a aula de hoje são sobre os lipídios. Deixa eu colocar nosso marca-texto para ficar fácil vocês acompanharem. Falamos sobre os carboidratos e hoje vamos falar sobre a segunda substância orgânica que são os lipídios, né? É um assunto bem pequeno. Até no módulo, se vocês forem olhar aí, ele é bem resumido, tá? Então vamos lá. Os lipídios, a principal característica deles são substâncias insolúveis em água. Ou seja, nenhum lipídio, se eu tentar dissolver ele com a água, eu não vou conseguir. Então, uma das principais características é que eles são insolúveis em água. Porém, eles são solúveis em outros compostos orgânicos, né? Como álcool, como acetona, né? Como éter. Então, a principal característica de lipídios são substâncias insolúveis em água. Os lipídios são moléculas apolares e não possuem carga elétrica nem positiva e nem negativa. Por isso que eles não conseguem se misturar, se dissolver na água, né? O primeiro grupo de lipídios são chamados glicerídeos. Os glicerídeos eles têm esse nome porque ele é formado por duas substâncias. O glicerol, que é um álcool, e um ácido graxo, né? Quando ele possui só um ácido graxo, ele é chamado de monoglicerídeo. Quando ele possui dois, é chamado de diglicerídeo. Quando ele possui três ácidos graxos mais um glicerol unido ao glicerol, eles são chamados de triglicerídeos, que são os mais importantes que a gente estuda agora aqui, né? Que compreende, por exemplo, as gorduras, tá? Os glicerídeos, a gente vai encontrar dois representantes aqui para nosso estudo, que são os óleos e as gorduras. Todas elas fazem parte dos lipídios e na subdivisão de quem? Dos glicerídeos. Então, qual a diferença, professor, de um óleo para uma gordura? Os óleos em temperatura ambiente, eles se encontram em estado líquido, né? As gorduras em temperatura ambiente, elas se encontram em estado que? Sólido. Então tem essa característica, essa diferença de uma para outra. As gorduras, geralmente elas são de origem animal. Os óleos de origem vegetal. Os ácidos graxos que compõem os óleos, deixa eu voltar aqui, ó. Estão lembrados que a união de um glicerídeo é a união de um ácido graxo mais o que? Um glicerol. Os ácidos graxos que compõem os óleos são os ácidos graxos de cadeia insaturadas. Os ácidos graxos que compõem as gorduras são ácidos graxos de cadeia o quê? Saturada. Então, vocês lembrem aí que a gente ainda vai falar sobre isso. Qual a função dos glicerídeos? Eles têm função de reserva de energia, quer dizer que se acabou o carboidrato no nosso corpo, nosso organismo vai buscar nos glicerídeos, né? Os glicerídeos vamos encontrar muito nos óleos, vamos encontrar muito nas sementes, por exemplo, semente de soja, de girassol, de uva, né? E também vamos encontrar glicerídeos na forma de gordura no tecido animal, ou seja, todos nós abaixo da nossa pele temos uma reserva de gordura que forma chamado tecido adiposo. Então tem essas funções aí. Então, glicerídeos vamos encontrar tanto nos animais quanto nos vegetais. Lembrando que os óleos em temperatura ambiente eles se encontram no estado líquido, possuem ácidos graxos insaturados, e as gorduras em temperatura ambiente se encontram no estado sólido, que são formados por ácidos graxos de cadeias saturadas, tá bom? Outra substância que vamos encontrar no grupo dos lipídios são as ceras, ou cerídeos, né? A cera é formada por uma molécula de álcool diferente do glicerol, unido a uma ou mais moléculas de ácido graxo. As ceras, elas são sólidas em temperatura ambiente, elas são insolúveis em água, né? O ponto de fusão maior do que o glicerídeos. Tanto animais quanto vegetais produzem a cera, né? Temos a parte dentro do nosso ouvido, né, o cerumen, que é a cera de ouvido, que protege. Elas já ouviram dizer, né, que às vezes não é recomendável a pessoa limpar até lá na parte de dentro, interna do ouvido, porque a cera ela serve como protetor, né? Protege contra bagaço, contra poeira, contra qualquer, até mesmo contra inseto, qualquer agente estranho que possa vir entrar no organismo dentro pelo ouvido.
né? Então ela serve como uma proteção. Todas as folhas, todas as frutas, as plantas, elas produzem essa cera também, né? Outro tipo de cera que serve para revestir as folhas e as frutas para evitar a evaporação. As aves também elas produzem, né, uma cera que elas passam nas penas. Não sei se vocês já viram, né? Muitas vezes uma galinha, um pato, às vezes ele passa o dia todo parecendo como se estivesse mastigando as penas. Na verdade, ele está fazendo o que? Ele está espalhando uma cera que ele produz nas penas. Por isso que um pato, na hora que ele mergulha na água, na hora que ele sai seco. Por quê? Porque aquela cera é impermeável, né? E muita cera, cera de carnaúba, cera de abelha, né? Elas são utilizadas para fazer cera, para encerar carro, encerar o piso. Pode ver quando a mãe de vocês, ou até vocês mesmos, quando estão encerando o chão, se você jogar uma gotinha de água, a água parece que ela não é absorvida. Por quê, professor? Porque a cera ela é impermeabilizante, tá? Outro grupo de lipídios são chamados esteroides. Professor, o que são isso? São lipídios que atuam como função hormonal, ou seja, são hormônios. Entre eles, né, temos o chamado colesterol, os hormônios sexuais masculino e feminino, né, o testosterona, progesterona e estrógeno, que são lipídios, né, os hormônios de glândulas suprarrenais, que é o cortisol e o aldosterona, né? Então, o colesterol ele é um tipo de lipídio que ele está classificado na parte dos esteroides. Então, ele é um hormônio também, produzido pelos animais. Qual a função do colesterol, professor? Ele promove a flexibilidade da estrutura celular, ou seja, lubrifica a parte interna dos vasos sanguíneos para que o sangue possa percorrer com mais facilidade, né, as veias e artérias. Os vegetais não produzem colesterol, só os animais, tá bom? A produção, função do colesterol, coloquei aqui. Depois eu vou passar esse slide para vocês, viu, gente? Produção de bile, emulsão de gorduras. Ele auxilia na produção da vitamina D, né, que evita o raquitismo. Ele auxilia na produção dos hormônios sexuais masculino e feminino. Ele auxilia na produção dos hormônios da suprarrenais, dos rins, né, o cortisol. Né? O colesterol ele pode ser produzido no fígado, através do próprio organismo, ou ainda absorvido pelo intestino, né, nos alimentos que a gente ingere no dia a dia. Porém, existem dois tipos de colesterol. Existe chamado LDL e o HDL. Né? Cada um causa efeitos diferentes no organismo que vão ver agora. O colesterol ele é transportado pelo sangue na forma de LDL, lipoproteína de baixa densidade. Porém, se está em excesso, o que acontece, professor? Ele se oxida e viram placas que grudam dentro das paredes dos vasos sanguíneos. Ou seja, aqui a gente tem um vaso sanguíneo. Se a pessoa ingerir muitos alimentos que tenham, né, que façam a produção de LDL aumentar, ele vai se depositar nas paredes internas dos vasos sanguíneos, né? E isso vai causar uma inflamação. Às vezes, se chegar a obstruir partes dos vasos sanguíneos, a pessoa pode ter sérios problemas. Se não chegar a obstruir, os vasos sanguíneos podem ficar inflamados, que é um problema chamado de aterosclerose. Né? A aterosclerose, desculpa. É um problema quando ocorre essa inflamação aqui, ó, pela grande quantidade, né, formação de placas nas paredes dos vasos, diminuindo o calibre dos vasos sanguíneos. Doenças cardiovasculares, se ocorrer no coração, ocorre infarto do miocárdio, se esse bloqueio ocorrer no cérebro, ocorre o AVC, né, que muitas pessoas chamam de derrame, né? Isso é causado pelo LDL, por isso que ele é chamado de colesterol ruim. Se a pessoa tiver ingerindo muitos alimentos industrializados de origem animal, a tendência do LDL no organismo é sempre aumentar, tá? Mas temos também o HDL. O HDL é conhecido como colesterol bom. Professor, qual a função do HDL? Né? Lipoproteína de alta densidade. São transportadoras de fosfolipídios, mas podem transportar colesterol, quando este encontra-se presente em altas concentrações no sangue. Ou seja, resumindo aqui, o HDL ele vai retirar o LDL que está preso na corrente sanguínea e vai liberar e vai jogar ele lá no fígado para que ele possa ser eliminado. Ou seja, ele vai retirar o excesso de colesterol ruim no organismo, né, impedindo que se ocorra o quê? Um infarto do miocárdio, uma aterosclerose, né? Por isso que ele é chamado de colesterol bom.
E onde é que eu encontro ele, professor? Nos alimentos, né, saudáveis do dia. Que alimentos são esses, professor? Nos óleos, né, os óleos, óleo de azeite de oliva, né, nas sementes, assim, nesses alimentos que não são industrializados. Então, é sempre bom ter uma taxa de colesterol de HDL, que é o colesterol bom, alta, e a taxa de LDL baixa, né? Então, tem essa diferença de um para o outro. Coloquei aqui uma imagem para vocês terem já uma ideia. LDL é o colesterol ruim, HDL é o colesterol bom. O excesso de HDL é bom porque ele retira esse LDL do organismo. Bom? Temos também os fosfolipídios. Professor, o que são os fosfolipídios? Componente da membrana plasmática. A gente nem precisa falar muito dele. Sabe por quê? Porque a gente tem uma unidade só dele aqui para a gente falar, tá certo? Os fosfolipídios eles são componentes que formam a membrana plasmática de todas as células. Segundo grupo de lipídios, temos os carotenoides. Os carotenoides são lipídios que possuem pigmentos, que podem ser da cor vermelha, laranja, amarela, presente na célula de todas as plantas. Um dos principais carotenoides é o beta-caroteno. Né? Ele ajuda, um pigmento que ele tem uma cor alaranjada. Ele ajuda na formação da vitamina A, que é bom para os nossos olhos. Então, substâncias que possuem esse beta-caroteno, elas são substâncias que vão... Primeiro, ela vai ter uma cor alaranjada, né? Por exemplo, professor, tomate, cenoura, abóbora, né? Maçã, então, goiaba, né? Todos eles são substâncias ricas em beta-caroteno. E ele é importante porque ele ajuda na formação da vitamina A. Então, ele é um tipo também de carotenoide, é um tipo também de lipídio. Então, a gente termina essa parte da aula aqui de assunto, né? Terminando esse assunto, eu quero que vocês... depois eu vou mandar esse slide para vocês lá do Google Sala de Aula. E também eu quero que vocês façam uma atividade no módulo. Deixa eu colocar aqui, tá bom? Pronto, estamos aqui no módulo. O segundo componente orgânico que a gente viu são os lipídios, tá? Ele é bem pequeno esse assunto, tudo que a gente explicou, né? Lembrando que cerídeos é a mesma coisa de ceras, tá bom? Vamos lá. Pronto, aí vocês, durante a semana, eu quero que vocês façam a atividade da página 57, tá bom? Página 59, 60, 61, 62 e 63, tá certo? E na nossa próxima videoaula serão as proteínas, que é um assunto já um pouquinho mais longo do que lipídios, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Boa tarde, nono ano. Aqui é o professor Humberto. Vamos à nossa aulinha de física. A aula hoje não vai ser tão longa quanto a última. Ela é uma conclusão da última aula. Lembrando que, né, na última aula falamos sobre as ondas, a introdução sobre as ondas, e entre as ondas temos dois tipos, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Na aula passada falamos sobre as ondas mecânicas, ou seja, sobre o som, característica, como ele se propaga, né? E também informação sobre uma onda, né? Frequência, tudo relacionado. Agora vamos continuar a falar um pouquinho sobre as ondas eletromagnéticas, né? Então, deixa eu colocar aqui o marca-texto, fica mais fácil para explicar para vocês. Então, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio para se propagar, elas podem se propagar até no espaço. A própria luz é uma onda eletromagnética, né? Aí eu coloquei aqui do rádio à luz visível, né? Das ondas de rádio até a luz visível são ondas eletromagnéticas, ultravioleta, raios gamas, ultra infravermelho, micro-ondas, todos raios-x, todos eles são ondas eletromagnéticas e são utilizados muito no nosso dia a dia. Então, a todo momento a gente está cercado de ondas eletromagnéticas, obviamente a maioria são invisíveis, mas existem equipamentos já com a capacidade de emitir e também de receber essas ondas eletromagnéticas, tá certo? As ondas eletromagnéticas, elas têm uma escala, né, da frequência. Ela vai aqui, eu tenho essa escala bem interessante, vocês prestarem atenção.
Então temos aqui, ó, a escala de Hertz, né? Então temos de 700 até 400 é a onda eletromagnética que compreende a luz visível. Então toda essa parte aqui que vai do violeta até do vermelho ao violeta é a luz visível, é a luz que a gente consegue enxergar. Lembra que eu falei que existem alguns animais, alguns seres que conseguem enxergar outras frequências menor abaixo do vermelho e acima do violeta, né? Abaixo do vermelho temos chamadas ondas infravermelho, que são invisíveis a olho nu. Temos as microondas e temos as ondas de rádio. A frequência dela é abaixo do vermelho. Por isso que ela é chamada que o infravermelho, abaixo do vermelho. Acima do violeta, temos as ondas eletromagnéticas que são chamadas de ultravioleta. Temos os raios X e os raios gama e outros que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Tem aqui uma observação que eu coloquei, olha, no vácuo, ou seja, no espaço, todas as ondas eletromagnéticas, elas se deslocam na mesma velocidade da luz, né? Na velocidade da luz. Então elas conseguem viajar numa velocidade muito alta, tá bom? E eu coloquei aqui uns exemplos, tá? As ondas de rádio, que é utilizado no rádio, na televisão, no celular, elas são utilizadas no nosso dia a dia. Temos os micro-ondas, que dentro de casa a gente utiliza nos fornos micro-ondas, que utiliza para aquecer alimentos, e também na telecomunicação de satélites, eles também utilizam esse sistema de micro-ondas. O infravermelho mais comum no controle remoto, né, nos aparelhos eletrônicos, nas câmeras noturnas de infravermelho, né? Não sei se vocês já viram, né, às vezes naqueles, por exemplo, nessa parte do Big Brother, né, quando eles estão num lugar bem escuro, aí eles ligam a câmera, que é a chamada câmera infravermelha, né, que ela consegue iluminar, mas para eles lá eles não estão conseguindo ver nada. Mas existe outra câmera que capta essa luz infravermelha e transforma em luz visível, a gente consegue ver eles normalmente. Tem no programa do Caldeirão do Hulk, né, onde as pessoas ficam num lugar todo escuro, aí eles colocam lá uma câmera infravermelho, né? Então é utilizado muito hoje no nosso dia a dia. Temos a luz visível, que vai do vermelho ao violeta, vermelho, amarelo, azul, verde e ao violeta. Essa parte é o chamado espectro de luz visível, que conseguimos ver. Acima do violeta temos, né, o ultravioleta, que ele é emitido também pelo Sol. O Sol envia também luz ultravioleta. Alguns equipamentos elétricos, câmeras de bronzeamento, lâmpadas também emitem a luz ultravioleta. Temos os chamados raios X. Os raios X eles conseguem atravessar vários corpos. Por exemplo, o corpo humano ele consegue atravessar, por isso que ele é muito utilizado para os exames de raio-x, para ver se tem fratura, alguma pessoa está com uma infecção, alguma inflamação, né, que ele consegue passar por várias partes do organismo. Temos os chamados raios gama, né, os raios gama ele é muito utilizado no tratamento de muitas doenças, inclusive no tratamento de câncer, né, a chamada radioterapia, que utiliza esses raios para matar células cancerígenas. Então o que a gente pode perceber é que as ondas eletromagnéticas elas estão presentes no nosso dia a dia, sendo utilizadas das mais diversas formas, sendo que para ouvir uma música, para aquecer um alimento, até para tirar um raio-x, ou no tratamento de várias doenças com radioterapia, as ondas eletromagnéticas elas são utilizadas constantemente das mais diversas formas. Dá um exemplo aqui no sistema de transmissão, né, nas ondas de rádio, por exemplo, que é de comunicação. Geralmente as ondas de rádio, as telecomunicações, ela tem uma torre que ela emite as ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio. As ondas de rádio, já expliquei até isso, a gente tem uma parte na nossa atmosfera que é chamada de ionosfera. O que é que ela faz? A torre manda essas ondas para a ionosfera. A ionosfera ela funciona como um espelho. As ondas de rádio batem as ondas de rádio batem na ionosfera e voltam para as residências, ou seja, num receptor, pode ser numa casa, num celular, num telefone, todo que tem um receptor. Isso é chamado, né, as ondas AM, as FM usam muito isso. Tem as rádios de transmissões, né, mandam um sinal, o sinal é jogado para cima e de cima ele bate lá
na camada ionosfera e volta para a atmosfera, onde a pessoa recebe o sinal e é transformado, é convertido em onda sonora. Dar um exemplo aqui, as micro-ondas são ondas eletromagnéticas na faixa da frequência de 10 a 9 Hz. Essas ondas dão o nome do aparelho que pode ser utilizado na cozinha, até para aquecer alimentos. Dá um exemplo. E também nas torres de transmissões, satélites artificiais, como por exemplo, uma torre de transmissão envia as micro-ondas para o espaço, o satélite recebe essas micro-ondas e depois manda para as casas. Por isso, como um satélite no espaço, lá em órbita da Terra, ele pode mandar o sinal para vários outros locais a centenas e centenas de quilômetros, né? Então, isso é muito utilizado no nosso dia a dia. A própria internet sem fio é uma onda eletromagnética. O Bluetooth, o Wi-Fi, né, são ondas eletromagnéticas que facilitam a nossa vida, né? A rede Wi-Fi conta com um roteador. Professor, qual a função do roteador? Né? Enviar ondas eletromagnéticas para outros receptores. Por isso que a conexão pelo Wi-Fi, que é uma onda eletromagnética, entre um dispositivo, ela é muito rápida, né? Porque como ela é uma onda, ela viaja na velocidade da luz. Ela manda o sinal e recebe também o sinal. Eu coloquei aqui uma informação para vocês: computadores, impressores, smartphones fazem a conexão com a rede de computadores com a internet sem fio, por exemplo, e pode aí se conectar também. Então, mesmo até você, né? Gente nunca imaginava o Wi-Fi e o Bluetooth, todos esses são conexões, são ondas eletromagnéticas entre um dispositivo que envia e outro que recebe. Na aplicação na medicina, né, as ondas eletromagnéticas, quando a pessoa tem uma fratura, quando a pessoa está com algum problema, ela tira um raio-x, né? Os raios-x conseguem atravessar o músculo, conseguem atravessar os órgãos e conseguem mostrar os ossos, né? A parte onde ele é absorvido na pessoa. E aquele ali ele tira praticamente uma foto, uma imagem. E ali o médico ele pode ver se tem uma fratura, se está com algum problema, com alguma doença, né? Voltando também à ultrassonografia, ela também usa uma onda só que mecânica, né? Ela muda uma sonda de baixa frequência, de alta frequência, para que poder formar imagens. É muito utilizado para ver uma grávida, né? Para informações de desenvolvimento da gestação, se o feto está ok. Então é muito utilizado também a ultrassonografia, né? Os raios ultravioleta. Os raios ultravioleta eles também são invisíveis, tá bom? Eles são emitidos, existem vários dispositivos que enviam também raios ultravioleta, mas a gente conhece mais, o mais famoso aqui é o Sol. O Sol também envia raios ultravioleta para a Terra. A maior parte desse raio ultravioleta é absorvido pela camada de ozônio, tá? Existem várias frequências de raio ultravioleta, conhecido como UVC, UVB e UVA, tá? Sendo que alguns chegam com baixa frequência. O UVC quase não chega na superfície da Terra por causa da camada de ozônio. Quase não chega, por quê, professor? Porque a gente sabe que a camada de ozônio existem vários buracos nela e muitos desses raios acabam também penetrando na atmosfera, né? No espectro eletromagnético, os raios ultravioletas, designados como UV, são radiações com faixa de frequência. Os raios ultravioletas eles causam queimaduras, eles esquentam a pele, né? Quando a gente está no sol e está sentindo a pele esquentando, ali também os raios violetas estão sendo absorvidos pelo organismo, pela pele. A radiação ultravioleta está presente nos raios solares e também pode ser emitida por fontes artificiais, como lâmpadas fluorescentes, câmeras de bronzeamento artificial. Não sei se a gente vê aí esses modelos, às vezes elas ficam, né, naquelas câmeras artificiais de bronzeamento. Você pode ver quando ele levanta aquela câmera, né, ela emite luz ultravioleta para que a pele fique mais escura, ele escureça um pouco mais, fica um aspecto bronzeado. O que é perigoso, porque a gente sabe que o raio ultravioleta ele é uma das principais causas do câncer de pele, né? Porque eu coloquei aqui, lembra que eu falei, existem 3 tipos de raio, o VA, o VB e o UVC, sendo que o UVC quase não chega na atmosfera, na superfície terrestre, por causa da camada de ozônio que filtra ele. Mas os outros dois chegam. Então vamos botar aqui, ó. Vamos supor que aqui é nossa pele, ó. Vamos supor que aqui é nossa pele.
Aqui é a parte mais superficial da pele, aqui é a parte intermediária e aqui é a parte mais interna da nossa pele, do nosso braço. Ou seja, quanto mais fundo, ó, mais interno é os órgãos, as estruturas dentro do nosso organismo, da nossa pele. Imagina só uma pessoa entrar em contato com o sol forte. A epiderme, que é a parte da pele, a parte visível que a gente consegue ver, ela vai absorver os raios UVB. O porém mais perigoso é os raios ultravioleta, os UVA. Por quê? Porque eles conseguem penetrar na parte mais profunda da pele. E esses raios ele pode causar uma desordem nas células e transformar o que em um câncer de pele. Por isso que a pessoa tem sempre que usar o protetor, tem sempre que estar se cuidando, porque os raios UVA são os mais perigosos, porque eles podem ocasionar um câncer de pele. E se a pessoa não se cuidar, quando esses raios eles entram no organismo, nas partes mais baixas da pele, a pessoa pode desenvolver, além do câncer de pele, a pessoa pode ter a pele queimada, né? E a pessoa pode também, e ela já foi comprovado que causa destruição das células, o que promove o envelhecimento precoce da pele. Você pode ver pessoas que trabalham muito tempo em roça, pessoas que têm a pele, pode ver que a pele tem muita ruga, porque o excesso de raios ultravioleta ele causa o envelhecimento da pele. Aqui mostrando só a imagem para vocês, ó, a radiação, né, os raios ultravioleta é o principal causador do câncer de pele, então é evitar tomar sol, principalmente depois das 10 e antes das 4. Ele causa envelhecimento precoce, o aparecimento de manchas na pele, de rugas, então ele é muito prejudicial. Então por isso que hoje, né, as pessoas têm que se cuidar, hoje já tem os protetores, né, bloqueadores solares, protetores solares, para evitar essa exposição aos raios do sol. Então, o que é que a gente pode tirar dessa aula, professor? Que as ondas eletromagnéticas podem ser de vários tipos, né, de diversos tipos, são utilizadas de inúmeras maneiras no nosso dia a dia, e ela é um importante fator de comunicação, né? É utilizado como uma comunicação, as ondas de rádio, Wi-Fi, Bluetooth, né, as micro-ondas. Então, no nosso dia a dia, as ondas eletromagnéticas estão presentes. Tá bom, gente? Antes de terminar, eu vou passar uma atividade para vocês. Olha, então, a gente já explicou sobre o capítulo 4, tá? Desculpa, a gente já explicou sobre o capítulo 3. E o capítulo 3 e o capítulo 4, eles são muito próximos, ou seja, um complementa o outro. Então, muitas coisas que eu falar no capítulo 3 vão ser repetidas no capítulo 4. Eu quero que eu passei algumas atividades do capítulo 3 até a página, se eu não me engano, tá? Até a página 38. A partir da página 38, eu quero que vocês façam todo o capítulo 3, tá bom? E deixa eu ver aqui no capítulo 4. Pronto. Vocês deem uma lida em tudo que eu expliquei hoje sobre o capítulo 4, tá? Então tem essa parte das ondas eletromagnéticas, as ondas de rádio, micro-ondas, radiograma, raio-x, tá? Falei tudo para vocês. Que eu vou passar uma atividade na próxima aula. Então lembrando, é o que? Façam todas as atividades do capítulo 3, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deem uma lida antes, no capítulo 3, já tinha pedido na aula passada. E deem uma lida também no capítulo 4, que na próxima aula a gente continua ainda sobre esse assunto, tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.